O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, presidente, para a posse da excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski, nomeada mediante promoção pelo critério de antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Gerson Paulo Taboada Conrado. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e a representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem da excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo juiz titular de vara do Trabalho, José Lúcio Munhoz, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo doutor Alexandre Luckmann Gerent, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nessa solenidade serão nominadas após o pronunciamento da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse da excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski. Convido a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lourdes Dreyer, para conduzir ao recinto a excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski. Convido os presentes para ouvir o hino nacional, que será interpretado pela soprano Kalinka Damiani, acompanhada pela pianista Maria Tereza Remor. Filho de
Convido a excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski para prestar o compromisso de seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse da excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski. Termo de compromisso e posse da excelentíssima senhora Tereza Regina Kotoski no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2012, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cito na Rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, presidente, a excelentíssima senhora Tereza Regina Kotoski, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, toma posse e entra em exercício no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região por antiguidade, mediante decreto de 9 de outubro de 2012 da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial da União em 10 de outubro de 2012, seção 2, a página 2, em vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Gerson Paulo Taboada Conrado. Apresentou declaração de bens e demais documentos exigidos por lei. Presta empossada, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Vera Lúcia Junques Natividade, assistente administrativo, lotada no Serviço de Promoção e Acesso de Pessoal, digitou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, e assinado pela excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente, e pela empossada. Convido a excelentíssima juíza Tereza Regina Kotoski para assinar o termo de compromisso e posse. Neste momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski, que serão trazidas pelas suas filhas Ceres e Temis. De ordem da excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente,
convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, para conduzir a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski, à sua cadeira. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lígia Maria Teixeira Gouveia, para falar em nome do Tribunal. Cumprimento a desembargadora presidente desta Corte, Gisele Pereira Alexandrino, em nome de quem estendo os cumprimentos aos membros da mesa. Os desembargadores integrantes da bancada, juízes e demais autoridades presentes, senhores serventuários, senhoras e senhores, demais familiares e amigos da desembargadora empossada, desembargadora Tereza Regina Kotoski. Esta Corte renova, mais uma vez, o ritual de empossar, promovida pelo critério constitucional de antiguidade, magistrada de carreira no cargo de desembargadora. Tereza Regina Kotoski é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, colo grau em 1988. Sua carreira no Judiciário Trabalhista data de 1984, ingressando como servidora no Estado do Paraná, vinculada à primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, posteriormente à assessoria de gabinete de juiz do tribunal e a seguir a terceira turma daquele sodalício, onde foi secretária. Nos quadros da 12ª Região, ingressou por concurso público como juíza substituta em novembro de 1990. Promovida por merecimento a juíza titular em novembro de 1993, atuou sucessivamente nas varas do trabalho de Mafra, Joaçaba, Lages, Tubarão, São José e, finalmente, na 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, de onde ascende a este tribunal. Em setembro de 1999, concluiu o curso de especialização conducente ao mestrado em Ciências Jurídico-Comunitárias na Universidade de Lisboa. Dos altos píncaros do lindeiro estado do Paraná, enveredou rumo às plagas de Santa Catarina em busca de sua realização profissional, a magistratura trabalhista. Logrando êxito em seu intento, a encruzilhada da vida lhe ofereceu gaúcho desaquerenciado, com o nome de desbravador e, à época, exímio tocador de acordeon. O colega, hoje vice-presidente desta corte, Garibaldi Tadeu. Constituíram linda família, completada hoje pelas belas séries Temes e, mais recentemente, por SR Billy de Tal, onde SR significa sem raça, mas canino por certo, e pelo apelido originário de Norte América. Colega Tereza Regina, o sentido desta breve saudação é polissenso, pois não é a literalidade a sua vocação precípua. Antes, tem ela, em sua inteireza, o sentido das coisas significadas, apropriando-me de expressão de Dante Alighieri. Muito me honra poder saudar em nome desta corte, mas, mais do que isso, deveras me apraz essa missão de compromisso pelo afeto e admiração que lhe nutro. A novel desembargadora tem a afabilidade, a delicadeza, o desembaraço no trato peculiares aos seres humanos de estirpe. Da formação paterna, cultivou o apego à semântica, à gramática, à linguagem que o genitor confessadamente lhe inculcou. Belo trabalho, professor Marcelino.
Aprendi a respeito de nossa desembargadora no convívio quase diuturno nas lides da Escola Judicial, empreitada de criação que dividimos, com o apoio dos colegas Gerson, Gilmar, Grácio e Baron, mas fundamentalmente na sua execução, ocasião em que, vice-diretora da escola, ombreamos, ela e eu, tateando em nosso empirismo para colocar um projeto inovador em funcionamento. Foi um desafio que acatamos e destrinchamos em plena harmonia de entendimento. Servir ao direito e à justiça da pós-modernidade, seja lá o que isso signifique, é, sem dúvida, um bom desafio. Tendo o direito como escopo a realização de uma convivência ordenada, como preconiza Santo Romano, esse manto de proteção, de organização e de direcionamento das condutas sociais reflete a complexidade das relações intersubjetivas do mundo de hoje, que não mais admite, tampouco convalida, limites à aceleração das mudanças sociais. Não existe tempo nem lugar que confine essas transformações. A crise norte-americana do fim da primeira década do século XXI sucede o fantasma do esfacelamento da União Europeia de 2011, cuja carência de coordenação política para a resolução de suas questões ameaça de contágio os países de fora do bloco com quem relações comerciais são mantidas, e até de recessão econômica mundial, segundo opiniões mais acirradas. Na sociedade atual, afirma o sociólogo polonês Bauman, a transformação das relações humanas e dos próprios homens em mercadoria produz um sentimento de fragilidade e incerteza que domina todas as esferas da vida afetiva e social. E conclui: vivemos num mundo de sinalizadores móveis, num mundo desprovido de sinalizadores permanentes. Entender a efemeridade e a complexidade do universo assim delineado, decodificando suas regras e valores, é tarefa do humanista. Essa volatização das relações em qualquer plano não facilita sua tarefa, antes a qualifica. A magistrada Tereza Regina Kotoski é bem qualificada para o exercício de suas novas atribuições. A sua sólida formação acadêmica agrega requisitos essenciais à função judicante: seriedade, sensibilidade, responsabilidade e compromisso institucional. E independência, um dos fundantes do Estado Democrático, e que o paradigma do atual julgamento no Supremo Tribunal Federal, Ação Penal 470, deixará indelevelmente marcado na história dessa nação. Desembargadora Tereza Regina Kotoski, a sua vida já é grande. O desafio que Vossa Excelência tem pela frente é torná-la ainda maior. Alegoricamente, lembrando Fernando Pessoa, ainda que para isso tenha de ser o seu corpo e a sua alma a lenha desse fogo. Obrigada. Neste momento, a soprano Kalinka Damiani interpretará a melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos, acompanhada pela pianista Maria Tereza Remor. Dormi la
Concedo a palavra à excelentíssima doutora Késia Araújo Duarte de Aguiar, procuradora-chefe substituta da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, digníssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em cujo nome saúdo as demais autoridades que compõem a mesa antes nominada, magistrados, advogados, servidores, senhoras e senhores, colegas de Ministério Público, excelentíssima senhora desembargadora Tereza Regina Kotoski. Neste dia marcante, significativo e merecido na vossa caminhada profissional, honra-me dirigir-lhe estas singelas, mas sinceras palavras, como representante do Ministério Público do Trabalho no Estado de Santa Catarina. Honra-me porque Vossa Excelência tem demonstrado, e esta, posso afirmar, é também a visão dos demais membros do parquê que ora represento, como ia dizendo, honra-me porque Vossa Excelência tem demonstrado que dignifica a carreira que abraçou, uma vez que são marcas da vossa atuação profissional a integridade, a probidade, a imparcialidade, o sentido de justiça e o bom senso. E no momento atual, considerando os inúmeros percalços enfrentados pelas pessoas na convivência nesta sociedade pós-moderna, marcada pelo ceticismo e pela descrença nas instituições, tais virtudes são de extrema relevância no caráter de um magistrado, pois revelam-se essenciais na busca da almejada segurança e paz social. Contribuir para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e solidária é dever das instituições que compomos e é virtude que vislumbro presente nos atos praticados, nas decisões prelatadas, enfim, no trabalho diário de Vossa Excelência. Assim, posso afirmar com segurança que a posse de Vossa Excelência é motivo de alegria aos membros do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina. Os magistrados, os membros do Ministério Público, certamente estão imbuídos dos mesmos propósitos e sujeitos aos mesmos deveres. Têm apenas diferentes formas de atuação. O Ministério Público do Trabalho somente verá alcançada a finalidade que a Constituição lhe conferiu se obtiver da Justiça do Trabalho respostas satisfatórias aos conflitos que lhes apresenta. Por sua vez, a Justiça do Trabalho terá a grandeza que lhe foi outorgada pela Carta Magna se o Ministério Público cumprir o seu dever, apresentando-lhe as lides para serem julgadas. Se o Ministério Público se omitir, grande gama de relevantes questões deixarão de ser apreciadas pelos juízes do trabalho. Questões que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, ao acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, à chaga do trabalho infantil e do trabalho escravo, à saúde do trabalhador, à discriminação, à moralidade pública. Assim, somos procuradores e juízes, guardiões da Constituição, e devemos dar resposta ao povo que tem direito à dignidade. Resposta aos discriminados, impedindo toda forma de assédio, condenando os exploradores do trabalho escravo e do trabalho das crianças, condenando os que não protegem a vida e a saúde daqueles que lhe prestam serviço. É nossa obrigação, enfim, garantir que o trabalho seja fonte de dignidade para as pessoas. São estes os encargos que, na ótica do Ministério Público, também vos são acometidos, e temos certeza que nesta etapa que ora se inicia, deles continuará a se desincumbir bem Vossa Excelência. Encerro esta fala fazendo o registro da honra de representar o Ministério Público do Trabalho nessa sessão, e, em especial, da honra de saudar Vossa Excelência neste ato de posse. Honra que se agiganta por ser, como vós, além de profissional do direito, mulher, esposa e mãe.
e encarnar como voz a dor e a delícia de desempenhar tais papéis. Faço externo neste momento, então, votos de que Vossa Excelência se realize pessoalmente e que os anos que passará neste tribunal façam parte, no futuro, das lembranças dos melhores anos de vossa vida profissional. Parabéns! Concedo a palavra ao Dr. Alexandre Luckmann Gerent, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santa Catarina, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssima desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, digníssima presidente desse egrégio Tribunal do Trabalho da 12ª Região, excelentíssimo doutor José Lúcio Munhoz, digníssimo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssima doutora Kézia Araújo Duarte Aguiar, digníssima procuradora-chefe substituta da Procuradoria do Trabalho da 12ª Região, excelentíssimos colegas advogados, que tomo a liberdade de fazer saudação em nome da doutora Alexandra Candemil, vice-presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho, e do doutor Sidney Carlin, nosso competente presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que também representam a advocacia trabalhista nesse regional. Excelentíssimos desembargadores, senhores juízes, senhores procuradores do trabalho, senhores servidores, autoridade eclesiástica aqui presente, uma especial saudação para a desembargadora empossada, doutora Tereza Regina Kotoski, seus familiares e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Foi com satisfação que recebi do Dr. Paulo Roberto de Borba, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, a honra e o privilégio de representá-lo na condição de conselheiro seccional da entidade. Um de tantos compromissos que é exigido daqueles que dirigem a ordem ou impediu de aqui estar nesse momento. Desembargadora Tereza, ao preparar essa singela locução, de início vieram-me à mente a lembrança de sua irretocável trajetória profissional. Principiou carreira jurídica trabalhista como servidora concursada do Tribunal do Trabalho do vizinho estado do Paraná, sua terra natal. Ingressou na magistratura desta região em 1990, atuando nas circunscrições de Mafra, Joaçaba, Lages, Tubarão, São José e agora junto à 4ª Vara do Trabalho do Foro da capital. A advocacia, por outro lado, com orgulho, sintetiza os seus méritos profissionais no comprometimento com as causas da justiça, na aprofundada técnica jurídica, no irrenunciável respeito às nossas prerrogativas profissionais e na urbanidade que sempre atuou nas mais diversas cidades onde judicou, deixando excelente impressão junto à comunidade, servidores, jurisdicionados e principalmente aos advogados. Muitas missões a esperam a perseguir uma justiça sem tréguas, e uma justiça sem tréguas será apenas uma delas. Por isso, fica aqui o nosso convite para que se incorpore à luta da OAB catarinense, pela cidadania e pela dignidade do ser humano, tornando real a ideia de que somos todos nós responsáveis pelo mesmo ideal de justiça. E será valorizando a advocacia e o judiciário, dando ênfase à importância de cada um na estrutura da República, que poderemos cada vez melhor cumprir a missão que nos é reservada, dentro de um Estado democrático com a união e todos de braços. Rui Barbosa já dizia: se alguma coisa divina existe entre homens, é a justiça. A justiça, na construção desse edifício chamado cidadania, deve ser a pilastra mais sólida. Por isso, há de ser segura, ágil e eficiente, dando as respostas que a sociedade a todo momento está a exigir.
Só a cidadania, só a paz social, quando o povo recebe da justiça as respostas adequadas a tempo e a hora. Registro ainda, neste contexto, que a OAB catarinense assume o compromisso formal de se unir ao Judiciário e ao Ministério Público do Trabalho para trazer energia e empenho institucional na consolidação dos princípios e valores da cidadania, que é a marca maior dos povos civilizados. Eis que o leme divisório entre um país em desenvolvimento e uma nação próspera está na força de suas instituições e na segurança da prestação jurisdicional. O trabalho não pode ser tido como um mero fator econômico ou um detalhe inserido nos custos da produção, e sim fonte natural de felicidade, fator de dignidade humana, constitucional e socialmente valorizado, fundamental para erradicar a miséria e a marginalização, bem como minimizar as desigualdades sociais. Ou como fraternalmente resumiu o poeta: o homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Senhoras e senhores, todos, afinal, advogados, juízes, procuradores do trabalho, integrantes do que se convencionou chamar de universo dos operadores do direito, aliás, de se lembrar, estudamos juntos nos mesmos bancos escolares e neles, com os mesmos professores, construímos a nossa formação jurídica. Temos, pois, uma missão comum, uma nobre e intransferível causa comum, que é a administração e a produção de justiça. E nada mais se reclama nesse país, desde a sua origem como nação, desde os primórdios de sua formação, que a administração e a produção de justiça. E é nesse sentir que devemos trabalhar a cada dia, renovando a crença que somos agentes, partícipes e parceiros da história. Já finalizando, desembargadora Tereza Regina Kotoski, a OAB lhe deseja muito sucesso nessa nova etapa de sua trajetória profissional, inspirada pelo ideário de luta contra o arbítrio e injustiças em defesa da cidadania, da paz, do trabalho e da prosperidade. Pois, como muito bem disse Fábio Conder Comparato, depende dos juízes esta verdade simples e terrível, a de que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Deixo por fim a Vossa Excelência e aos seus familiares, aqui presentes, a homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil e os votos de muito êxito no exercício da sua honrosa missão neste tribunal, fortalecendo as palavras de Quintino Bocaiúva, que escreveu: quem aspira a ser grande não pode deixar de aspirar a ser bom. A virtude é a primeira grandeza desse mundo. O grande homem é o homem de bem. Deus a abençoe e a ilumine na árdua tarefa de julgar. Muito obrigado. A seguir, será executada a canção Clair de Lune, de Gabriel Fauré, pela soprano Kalinka Damiani, acompanhada pela pianista Maria Tereza Remor.
concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski. Excelentíssima Senhora Presidente do TRT da 12ª Região, desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, Excelentíssimo Senhor Conselheiro de CNJ, Juiz José Lúcio Munhoz, Excelentíssima Senhora Procuradora-Chefe Substituta da PRT da 12ª Região, doutora Kézia Araújo Duarte de Aguiar, Ilustre Conselheiro Estadual da OAB de Santa Catarina, doutor Alexandre Lickman-Gerent, Excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimos desembargadores do trabalho, componentes desta corte e aposentados, excelentíssimas juízas, excelentíssimos juízes titulares de vários substitutos da região, na ativa e aposentados, excelentíssimas procuradores e procuradores do trabalho, autoridades daqui presentes, senhoras advogadas e senhores advogados, senhoras e senhores dirigentes sindicais, servidoras e servidores do Tribunal e das Varas do Trabalho, caros familiares, senhoras e senhores. A essência desse momento traduz-se em agradecer e renovar convicções. O primeiro dos agradecimentos é endereçado à desembargadora Lígia Maria Teixeira Gouveia, aos dignos representantes do Parquet e da OAB já nominados, que me acolheram com suas saudações, marcadas por generosas palavras, fruto do seu elevado espírito, aos quais reafirmo meu apreço após esses anos de profícuo convívio no âmbito da Justiça do Trabalho catarinense. Esta circunstância, aliás, infunde-me a sensação de familiaridade e de comunhão de valores para a concretização do ideal que congrega magistrados, membros do Ministério Público, advogados e servidores. Neste passo, renova minha fé na justiça, concebida de forma precisa por Aristóteles, como o estado do caráter que nos permite realizar as coisas íntegras, agir imparcialmente e desejar o que é justo. E justo, segundo o filósofo, é aquele que produz e conserva felicidade para si e para a comunidade política, evidenciando assim que justiça não é virtude somente para si, mas principalmente para outrem e para a coletividade. Num período em que a opinião pública compreende como de reafirmação dos valores éticos e morais da sociedade brasileira, estampado no midiático julgamento ora em curso no Supremo Tribunal Federal, endosso o meu credo no Poder Judiciário, como guardião não só do arcabouço legislativo, constitucional e infraconstitucional, mas também dos princípios que o cercam. Assentada a República Federativa do Brasil, dentre outros fundamentos, na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, estes traduzidos por sua função de criar riquezas, de prover a sociedade de bens e de serviços, e enquanto atividade social, fornecer à pessoa humana bases de sua autonomia e condições de vida digna, no clássico ensinamento de José Afonso da Silva, daí se denota inexoravelmente o essencial papel da Justiça do Trabalho na conservação desse pilar, ao apreciar e julgar as lides que lhe são submetidas. Sinto-me neste contexto especialmente gratificada em ratificar a minha confiança na eficiência do Poder Judiciário Trabalhista, que em todos os seus níveis estruturais atua de forma célere, priorizando a conciliação e descartando o excesso de formalismos, atendendo por isso de maneira mais adequada aos jurisdicionados. Esse sentimento, aliás, me acompanha desde o ingresso como servidora nos quadros do TRT da 9ª Região, na época incentivada pelas colegas de faculdade Nara Vidal e Maria Regina Malhadas, esta última também companheira de concurso, atualmente juíza aposentada deste regional e até hoje estimada amiga. Lembro-me da dinâmica do trabalho na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba e de como me sentia sobremaneira satisfeita como partícipe daquele proceder já na década de 80 e dos seus resultados exitosos. Mesmo nos momentos de mar revolto, em que vozes se levantaram para defender a extinção da justiça laboral, sempre tive a nítida percepção de que a instituição sairia fortalecida, como afinal ocorreu, visto que o conflito patrão-empregado deveria continuar a ser solvido por um magistrado especializado e uma estrutura hábil a assegurar os direitos de natureza alimentar. A consolidação que se seguiu, sobremaneira sentida na ampliação competencial, proporcionou uma melhor compreensão de todas as facetas do mundo do trabalho, máxime no concernente aos infortúnios,
cuja reparação passou a ser definida de forma muito mais rápida e lógica pelo juiz que já apreciava as condições do meio ambiente no referente à insalubridade e periculosidade. A esta altura, entendo que estamos maduros para abarcar novas competências, mas vejo necessária para o aprimoramento da prestação jurisdicional uma atualização em vários aspectos das regras processuais, proporcionando, por exemplo, a flexibilização quanto ao oferecimento de defesa em secretaria previamente à audiência una e a restrição da via declaratória e recursal no concernente a algumas matérias e procedimentos. Volto-me agora ao TRT da 12ª Região, que me acolheu, assim como a tantos outros colegas provenientes dos diversos estados, instituição esta que há mais de 30 anos é reconhecida nacionalmente, seja pelo alto nível qualitativo das decisões proferidas por seus julgadores, seja pela pronta entrega da prestação jurisdicional e, mais recentemente, pelos projetos de ponta desenvolvidos nas áreas de informatização processual e ensino à distância, muitos deles premiados por outras instituições. Esse reconhecimento, por certo, é fruto da operosidade e inteligência dos magistrados e servidores que atuam nesta casa desde a sua instalação. Neste momento de transição que nos faz refletir sobre a perenidade das instituições e a temporariedade dos que as constroem, rendo encômios a participação do desembargador Gerson Paulo Taboada Conrado neste regional, marcada pelo caráter combativo e firmeza nos posicionamentos expendidos. Para mim, é uma honra e um desafio ocupar a vaga deixada por Sua Excelência. Ainda na linha do tempo, recordo-me das várias ferramentas de trabalho utilizadas ao longo desses quase 28 anos. A máquina de escrever manual e elétrica, os arquivos de aço e as fichinhas de acompanhamento processual, que nós, servidores, atualizávamos diariamente de forma manuscrita na Junta de Conciliação. Os computadores, cuja chegada nos proporcionou com júbilo o abandono daquele maldito papel carbono, destacando aqui as primeiras audiências informatizadas que ocorreram na Junta de Conciliação e Julgamento de Lages, pela engenhosidade do desembargador Antônio Carlos Facioli Chedi, de hora aposentado, o que despertou uma inicial e inevitável desconfiança dos advogados e das partes, que saíam da sala de audiência sem assinar a ata. E, mais recentemente, o processo virtual e o PJE, que provocaram uma substancial revolução nos métodos e rotinas de trabalho de juízes e servidores, assim como dos causídicos e jurisdicionados. Saliente-se neste ponto o caráter acessório e instrumental dessas tecnologias, visto que o ser humano envolvido num conflito deseja que as pessoas, e não as máquinas, escutem e compreendam as suas razões, auxiliando-o a solvê-lo. Seja o advogado que faz o contato inicial com o autor ou o réu e orienta seu constituinte nas diversas fases processuais, seja o Ministério Público que no seu munus busca ajustamentos de conduta e ainda intervém nas audiências e sessões, seja o servidor que elucida as dúvidas a respeito das informações contidas na letra fria da tela do computador, seja o juiz que recebe os litigantes, tenta buscar o acertamento e principalmente colhe os depoimentos. A justiça, assim, é feita pelas pessoas, em cujo trabalho igualmente deposita minha confiança. Agradeço os servidores que compõem as equipes das várias unidades judiciárias onde atuei, destacando de modo especial aquelas com as quais estive por períodos mais prolongados. As das duas varas do trabalho de Lages, cidade serrana de clima frio, mas de muito calor humano, lembrando saudosamente do ambiente de cordialidade que tínhamos na secretaria. Aqui realçando também o da sala de audiências, no relacionamento com os advogados, alguns dos quais nos brindam com a sua honrosa presença. E a afinada equipe da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, sob o comando do Zuco e da Diana, estrita cumpridora das metas e dos deveres institucionais. Um alicerce para o trabalho de todos os magistrados que ali estiveram ao longo desses 19 anos, desde a sua instalação. Enalteço o trabalho das equipes que me deram suporte nos períodos de substituição neste regional, enfatizando as dos gabinetes das desembargadoras já aposentadas Marta Fabre, Licélia Ribeiro e Sandra Vâmbia, e dos desembargadores Edson Mendes de Oliveira e Gerson Conrado, além do gabinete dos juízes substitutos.
A troca de experiências e as amizades conquistadas com os juízes substitutos e titulares de vara com quem atuei muito me marcaram em todos esses anos e têm sido especialmente valorosas nos últimos, período de máxima eficiência, em que, submetidos às metas, muitas vezes nos contrapomos entre qualidade e quantidade. Faço com carinho menção para a primeira colega que me recebeu logo após a chegada em Lages, Ângela Ribeiro, até hoje minha especial amiga. Vencida a fase do trabalho em primeira instância, monocrático e de proximidade com as partes, é chegada a hora de decidir no colegiado, seara onde, não raro, afloram diversas opiniões e se instala o debate, que como instrumento construtivo deve ser respeitado. Espero poder contar com a experiência e a sabedoria dos meus pares para desempenhar a contento essas novas atribuições. Por fim, se hoje estou aqui foi porque pude conviver com muitas pessoas que me iluminaram o caminho. Pessoas da minha pequena família do Garibaldi, da Séries e da Temes, e da grande família do pai Marcelino e da mãe Marlene, e da nossa companheira de vida, a Cléo, da irmã Marcela e do irmão Carlos, dos avós, tios, cunhados, sobrinhos e primos, e dos que convivem diariamente na nossa casa. Também estão nesse círculo virtuoso os amigos, alguns deles já referidos, e os diletos professores. Deles venho recebendo luz em forma de vida, de afeto, de conhecimento, de conselho e de crítica, essenciais na minha formação e no meu desenvolvimento. A eles, minha profunda gratidão. Deixo como mensagem final os lindos versos de Cecília Meirelles do seu Cântico 2. Não sejas o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem. Ela prossegue. É a passagem que se continua. É a tua eternidade. É a eternidade. És tu. Convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina, interpretado pela soprano Kalinda Damiani, acompanhada pela pianista Maria Tereza Remor. Não chorei.
A excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Reverendíssimo Senhor Padre Leandro José Reck, neste ato representando o Arcebispo de Florianópolis. Excelentíssimo Procurador Emerson Rosa da Silva, neste ato representando o Reitor da Univale. Excelentíssimo Doutor Sérgio Tadeu Neves de Oliveira, neste ato representando a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lages. Excelentíssimo Juiz José Carlos Kilzer, presidente da Amatra 12ª Região. Excelentíssimos senhores desembargadores do trabalho aposentado da 12ª Região, Doutor Victório Ledra, Doutor Carlos Alberto Godoy Ilha, Doutora Licélia Ribeiro e Doutor Gerson Paulo Taboada Conrado. Excelentíssimos senhores juízes titulares de varas do trabalho da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes do trabalho substitutos da 12ª Região. Excelentíssimos senhores juízes do trabalho aposentados, Doutor Sebastião Tavares Pereira, Doutora Ângela Almeida Ramos e Doutora Maria Regina Oliveira Malhadas. Excelentíssima Doutora Silvia Maria Zimmermann, Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima Doutora Sinara Salles Greff, Procuradora Regional do Trabalho da 12ª Região. Ilustríssimo Doutor André Kresch, neste ato representando o Secretário do Controle Externo do TCU. Excelentíssimo Doutor Sidney Guido Carlim, Presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Ilustríssimo Doutor Felipe Irã Borba Caliendo, Presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas. Excelentíssima Doutora Alexandra Candemil, Vice-Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Ilustríssimo Senhor Irã Aparecido Simões de Almeida, neste ato representando o Superintendente de Negócio e Varejo do Banco do Brasil. Ilustríssimo Senhor Marcelo Luiz Moser, Superintendente Regional Substituto, neste ato representando a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal. Ilustríssimo Senhor Sérgio Luiz Uliano, Gerente-Geral da Agência Setor Público do Banco do Brasil de Santa Catarina. Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classes. Demais autoridades presentes, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que a empossada seja cumprimentada primeiramente pela excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente, e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão solene.